Olá, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Então, eu verifiquei que vocês possuem dúvidas sobre os números primos e compostos, e aí eu decidi fazer uma apresentação aqui para vocês, gravar um vídeo aqui. Então, vamos lá. Primeiramente, falando um pouco mais dos conceitos dos números primos, eles também são chamados como primários, primos ou primários. Então, eles representam os números que não podem ser obtidos através da multiplicação de outros números. Um número primo é dito quando possui somente dois divisores naturais distintos, ou o número 1 e ele mesmo. Como assim, professor? Então, em outras palavras, são números que vocês não conseguem obter através da multiplicação com outros números. Exemplo, o número 2. Que número que eu multiplico com outro tipo de número que eu chego no resultado 2? Será que existe algum número natural? Aparentemente não, somente um, e ele mesmo. Então, por exemplo, se eu multiplicar o 2 por um, eu vou conseguir o resultado 2. Somente fazendo a multiplicação de 2 vezes um que eu vou obter o 2. E o número 6? Será que eu consigo obter o número 6 a partir de outro número? Consigo. Se eu multiplicar 2 vezes 3, eu vou obter o resultado 6. Então, eu tenho o resultado do número 6 tanto multiplicando 6 vezes um, ó, 6 é igual a 6 vezes um, que é 6. Tanto quanto 2 vezes 3, que é 6. Então, eu consigo obter esse resultado número 6 a partir de outros números. Já o número 2 é somente vezes um que eu consigo obter o número 2. Por isso que ele é primo. Essa é uma das condições aqui do conceito. Um outro modo é quando ele possui somente dois divisores naturais, o número 1 e ele mesmo. Eu vou explicar para vocês, primeiramente, vamos retomar o que são números divisíveis. Quando um número é divisível pelo outro. Vamos relembrar um pouquinho do que vocês tiveram anteriormente, para então voltar pelos números primos. Então, primeiramente, nós verificamos aqui na definição, deixa eu mostrar o bonequinho aqui, que uma das formas de eu saber que o número é primo é eu identificar que eu só consigo obter ele a partir da multiplicação dele por um. Não consigo encontrar a partir de outro modo. E a segunda forma de identificar que ele é primo é verificando se ele é divisível, então somente por um e por ele mesmo. Então vamos verificar aqui um pouco mais sobre a questão de um número ser divisível por outro. Eu estou aqui no meio da imagem, deixa eu empurrar um pouquinho mais para cá, pronto, acho que agora sim. Então, eu coloquei aqui para vocês um pouco do conceito de divisores de um número natural. Nós dizemos que um número é divisível pelo outro quando o resultado da divisão é zero. E eu coloquei a estrutura aqui para vocês lembrarem. Deixa eu afastar aqui minha carinha para cá. Deixa eu ver se dá para empurrar mais para cá. Pronto. Então, nós temos a estrutura da divisão, que esse número 12, por exemplo, ele representa o dividendo, esse outro número aqui é o divisor, o de baixo é o quociente e o resultado aqui é o resto. Então, um número ele é divisível pelo outro quando nós temos o quê? Um resto zero. Então,
o 12 ele é divisível por 4, porque nós tivemos resultado zero. Esse é um exemplo de um número divisível pelo outro. E eu vou destacar aqui para vocês que o número 1 ele é divisor aqui de todo número natural. Então, 12 dividido por 1 vai dar o quociente 12 e resto zero. 12 dividido por... 4 dividido por 1 vai ser 4 quociente e resto zero. Então, o número 1 é divisor de todo número natural. Todo número natural diferente de zero é divisor dele mesmo. Por exemplo, 12 dividido por 12 dá quociente 1 e resto zero. Então, 12 é divisível por 12. E quando o resto de uma divisão é zero, uma outra forma de falar, né, que o resultado é zero, é que essa divisão é exata. Deixa eu destacar aqui, então, os exemplos. Afastar esse bonequinho para cá, pronto. Esse bonequinho é a minha visão aqui, né? Então, ó, 12 dividido por 4 tem o quociente 3 e resto zero. Então, 12 é divisível por 4. 10 dividido por 5 tem o quociente 2 e resto zero. Então, 10 é divisível por 2. Então, lembra, sempre quando um número é divisível pelo outro, é quando tem o resto da divisão zero. Tudo bem? Retomamos aqui. Então, vamos voltar aos números primos. Inicialmente, nós fizemos aqui um exemplo para identificar que um número ele é primo quando eu só consigo multiplicar por 1 e você não consegue achar outros números que multiplicados resultam nesse mesmo número. Então, o exemplo que eu dei, o 2. Eu consigo encontrar o número 2 multiplicando outros números naturais para chegar no 2? Não, somente o 2 vezes 1, que vai ser o 2. Já o 6, eu consigo obter ele através da multiplicação de 2 vezes 3. Então, o número 6 ele não é primo. E tem uma outra condição aqui para ele ser primo. Quando ele possui somente 2 divisores naturais, o número 1 e ele mesmo. Então, vamos checar aqui o número 2. Ó, se eu dividir o 2 por 1, o quociente vai ser 2 e o resto zero. E se eu dividir o 2 por 2, quociente 1, né? Resultado 1 e o resto zero. Eu consigo dividir o número 2 por outro número em que o resto seja zero? Não. Agora vamos... Então, o 2 ele é um número primo. Eu só consigo dividir ele por 1 e por ele mesmo. Tudo bem até aqui? Então, é importante vocês verificarem essas duas regrinhas. Um número é primo quando você divide ele por 1 e por ele mesmo somente. Não tem um outro número que você consegue dividir esse número para que o resultado dê zero. Agora vamos ver os números compostos. São todos os outros números que não são primos, praticamente, com exceção do 1. Então, os números compostos, eles representam os números que podem ser obtidos através da multiplicação de outros números. É o exemplo que eu dei do número 6. Ó, então, o número 6, eu consigo obter a partir da multiplicação do 2 e do 3. O 4, vamos ver aqui, eu consigo obter ele através da multiplicação de 2 vezes 2. E o 9, eu consigo obter ele através da multiplicação do 3
e 3. 3 vezes 3, 9. Então, eu consigo obter ele através da multiplicação de outros números. Eu falo que ele é um número composto. E também quando ele possui mais de 2 divisores naturais distintos. Ou seja, agora pensando na divisão, eu consigo dividir o 2 por 1. Vamos colocar assim, ó. Consigo dividir o 6 por 1 para ter resultado 0, o resto 0. Consigo dividir o 6 por 2 para ter resto 0. E consigo dividir o 6 por 3 para ter resto 0. E o 6 por 6. Então, esses 4 números aqui, se eu dividir o 6 por 1, eu vou ter resto 0. Se eu dividir o 6 por 2, também vou ter resto 0. 6 por 3, também vou ter resto 0. E 6 por 6. Eu vou construir agora aqui para vocês, então, uma tabelinha dos divisores. Ó, eu vou colocar assim, ó, os divisores do número 2. Se eu dividir o 2 por 1, eu vou ter resto 0. E se eu dividir o 2 por 2, eu também vou ter um resto 0. Então, são somente esses dois números que vão ser os divisores do 2 para eu ter uma divisão exata. Vamos ver o 3. Se eu dividir o 3 por 1, eu vou ter uma divisão exata. E se eu dividir o 3 por ele mesmo, também. Não vai ter outro número que eu vou dividir o 3 em que vai ter resto 0. Então, são somente esses dois números. Vamos ver o 5. Se eu dividir o 5 por 1, eu vou ter resto 0. Vai ser uma divisão exata. E o 5 por 5, eu vou ter uma divisão exata também. Vamos ver o 7. 7 dividido por 1 é 7, resto 0. E 7 dividido por 7 é 1 e resto 0. Não vai ter outro número para dividir pelo 7. Então, 7 dividido por algum número, que vai ser um resultado diferente de 0. Então, podemos dizer que o 2, o 3, o 5 e o 7 são números primos. Deixa eu sublinhar aqui. Agora, vamos construir aqui outros divisores. Deixa eu apagar esse aqui, copiei, colei. Ó. Vamos colocar aqui o número 4. Se eu dividir o 4 por 1, eu vou ter uma divisão exata. Se eu dividir o 4 por 2, também. Se eu dividir o 4 por 4, também. Vamos colocar agora o 6. Se eu dividir o 6 por 1, eu vou ter uma divisão exata. Se eu dividir o 6 por 2, também. E se eu dividir o 6 por 3, também. E o 6 por 6 também. Então, são 4 divisores aqui do número 6. Então, observem aqui, eu vou
Se eu usar a calculadora, vocês vão ver que vai ser um número inteiro a resposta. Ó, 6 dividido por 6 vai dar 1. E não vai ser um número, entre aspas, quebrado. Não vai ter número com casa depois da vírgula, né? Vamos colocar aqui mais um número. Os divisores do número 8. 8 dividido por 1, eu vou ter uma divisão exata. O resto vai ser 0. O 8 dividido por 2 também. 8 dividido por 4 também. E 8 dividido por 8. Eu vou ter uma divisão exata. Então, se esses números aqui, eles possuem mais de 2 divisores naturais. Então, eles são compostos. São números compostos. Esses aqui só tem 2 divisores naturais, o número 1 e eles mesmos. Então, esses números são primos. Esse possui mais de 2 divisores, então são compostos. É assim que vocês identificam a diferença entre números primos e números compostos. Essa é uma das formas. E o número 1? O número 1, ele não é primo e nem composto. Se eu pegar aqui o número 1, ó, o número 1, eu só vou conseguir dividir por ele mesmo. Então, ele só possui um divisor. Eu somente dividindo 1 por 1, que eu vou ter uma divisão exata. Então, ele não possui nem 2 divisores, nem mais de 2. Então, o número 1 ele não é primo e nem composto. É assim que nós consideramos. Vamos lembrar também um pouquinho dos múltiplos. Então, nós lembramos aqui dos divisores naturais de um número, ou quando um número é divisível pelo outro. Vimos a regrinha dos números primos. Vamos relembrar um pouquinho dos múltiplos. Então, o conceito de múltiplos de um número inteiro são um conjunto de elementos que são obtidos após a multiplicação desse número, de um número fixo por outros inteiros. O zero, ele é múltiplo de todo número natural. Então, se eu deixar fixo o número 12 aqui, vezes zero, vai ser zero. Número 1 vezes zero, zero. Então, ele faz parte dos múltiplos do 12, por exemplo, ou do 1. Todo número natural é múltiplo dele mesmo. Então, se eu colocar aqui os múltiplos de 12, por exemplo, eu deixei o número 12 fixo e estou colocando os demais números naturais para multiplicar ele. Então, por exemplo, 12 vezes 1, 12. Ou 12 vezes 0, 0. 12 vezes 2, 24. Então, esses números aqui, que são os resultados dessas multiplicações, são os múltiplos do número 12. O número 13, ele é múltiplo do 12? Não, porque ele não pertence a alguma multiplicação, que é 12 vezes alguma coisa, algum número natural, que dê 13. Então, o 13, ele não é múltiplo do 12. O 15 é múltiplo do 12? Também não. Então, se eu multiplicar o 12 por algum número natural, eu chego no número 15? Então, eu aqui estou relembrando também os números, os múltiplos de algum número. Então, tendo algumas definições um pouco mais claras, pessoal, de divisores, de múltiplos. Primo. Lembra que o número primo, ele possui, então, somente 2 divisores, o número 1 e ele mesmo. E o composto possui mais de 2.
É o exemplo que eu dei do 6, do número 4 e assim por diante. Sabendo, então, um pouco dos múltiplos, etc., tem algumas formas também para descobrir se ele é número primo. É através da decomposição de um número por fatores primos, por números primos. Um exemplo que eu estou dando aqui, ó. Se eu decompor o 10, e eu vou colocar o primeiro número primo, que é o 2, ó, 10 dividido por 2, o quociente é 5. Eu decompus aqui, primeiramente, o 10 por 2 e deu 5. Aqui nessa decomposição, eu tenho que chegar até chegar em algum número que, dividido por esse aqui, por exemplo, dê 1. Eu vou decompondo o número. Então, por exemplo, inicialmente eu coloquei o primeiro número primo da minha sequência. Lembrando que o número 1 ele não é primo, pois ele não é primo e nem composto, pois ele não possui 2 ou mais divisores. Por isso que eu comecei no 2. Nessa decomposição, eu tenho que chegar até ter um quociente igual a 1. Então, primeiro eu utilizei o primeiro número primo, que é o 2, e obtive aqui o quociente 5 e resto 0. Depois, o número 3 eu não coloquei aqui, porque se eu dividir o 5 por 3, eu não vou ter uma divisão exata. Por isso que eu pulei e fui para o número 5, que é um outro número primo. 5 dividido por 5 vai ser resultado 1 e resto 0, vai ser uma divisão exata. Aí eu paro aqui. Então, o 10 ele é formado pela multiplicação dos números 2 e 5. E é aqui que eu obtenho o número 10. Então, essa é uma forma para descobrir se o número é primo ou não pela decomposição dele. Se eu conseguir decompor ele com outros números que não um 1 para descobrir, para chegar nele, nessa multiplicação, eu digo que ele não é um número primo. Então, o 10 ele não é primo. Já o 23, eu não consigo multiplicar um outro número natural que não seja o número 1 e o 23 para chegar nele. Então, por exemplo, aqui, se eu colocasse algum outro número para dividir por 23, eu ia ter um resto 0, né? Então, só 23 dividido por 23, que resulta 1 e resto 0, para ter uma divisão exata. Então, se eu multiplicar o 23 por 1, que eu vou obter o 23. Não vai existir outro número natural dessa multiplicação em que vai dar 23. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, são duas frentes para descobrir se o número é primo ou não. São duas formas, através da multiplicação e da divisão. Um número é primo quando eu só tenho 2 divisores naturais dele, o número 1 e ele próprio. O número é composto quando ele tem mais de 2 divisores naturais. Uma outra forma de descobrir se ele é primo, é uma outra forma, tá? É se eu multiplicar outro número para formar ele. Então, por exemplo, o 10, eu consigo multiplicar o 2 e o 5. Então, o 10 ele é primo, né? Indo por essa outra frente de multiplicação. O 23, diferente do 10, então o 10 é um número composto. O 23, ele é primo.
porque eu só consigo multiplicar ele por 1 para resultar no 23, no número natural, eu falo. Tudo bem? Então, o número 10 ele pode ser decomposto no produto. Quando eu falo produto, é a multiplicação de 2 por 5. Já o número de 23 só pode ser decomposto pelo próprio 23. Então, eu só posso dividir aí 23 por 23 para ter uma divisão exata. E agora também tem um matemático chamado Eratóstenes. Nome bonito, né? Ele criou um método prático e simples para encontrar os números primos até determinado valor. Então, nessa tabelinha que vocês estão vendo, nós vamos identificar os números primos. Então, de 1 a 100, vamos ver aí quais são os números primos. Já inicialmente aqui, vamos eliminar o número 1, porque ele não é primo e nem composto. E aí, o Eratóstenes, ele fala o seguinte: vamos eliminar os números que são múltiplos de 2. Então, 2 vezes 1, exceto o número 2, tá? Então, os próximos números, exceto 2, nós vamos eliminar. Então, ó, 2 vezes 2, que é o 4, depois o 6, depois o 8, a tabuada do 2. Mais adiante, né? Então, todos os números pares, após o 2, com exceção do 2, nós vamos ir cancelando aqui, ó, e não fazendo, colocar um X na tabela. Então, o Eratóstenes, ele fala para ir cancelando aqui os demais números aqui. Então, praticamente todos os pares aqui da tabela, exceto 2, nós vamos cancelar. E depois ele fala para cancelar os próximos números da tabuada, ou os múltiplos do 3. Então, 3, o 6 já foi cancelado aqui. E depois vai o 9. E depois vai o 12. Já foi cancelado. O 15. Depois que você cancelou todos os próximos números da tabuada do 2 até o número 100, ou os múltiplos de 2 até o 100, parte para os múltiplos de 3. Então, a partir do número 6 em diante, vai cancelando. E depois os múltiplos do 5. Então, depois do 5 tem o 10, 15, 20, 25 e assim por diante. Vai cancelando. Ó, o 15 já foi, coloca o 20 aqui. Depois que cancelou os múltiplos do 2, né, com exceção do 2, os múltiplos do 3, com exceção do 3, os múltiplos do 5, com exceção do 5, começa a cancelar os múltiplos do 7, com exceção do número 7. Então, o próximo número aqui depois, que é um múltiplo do 7, é o 14. E assim por diante. 14, 21. E vai cancelando. Até chegar nessa tabelinha aqui. Então, nessa tabela, nós obtivemos todos os números primos até 100, né? Então, numa tabela de 1 a 100, quais são os números primos? São todos esses que vocês vão estar visualizando agora. Então, foi por isso que eu retomei a parte de múltiplo e divisores, porque eles são importantes para você conseguir entender depois os números primos.
Eles são uma base necessária para vocês conhecerem números primos e números compostos. Então, esse vídeo vai ser disponibilizado para vocês, turma, e qualquer dúvida, vou estar disponível nos dias, na terça e na quinta, das 11h30 às 12h30, para esclarecer dúvidas. E eu vou deixar uma prática para vocês. Tentem fazer em casa, construir uma tabelinha de 1 a 100, identificar todos os números primos. Depois que vocês identificaram, olha a tabelinha para ver se conseguiram acertar. E um extra. Qual será o próximo número primo depois do 100? Qual será o próximo número primo natural depois do número 100? Tudo bem? Então, um grande abraço aí para vocês e bons estudos. Deixa eu fechar aqui, como que é? Arrastar o botãozinho aqui.